O enunciado da segunda questão diz: dois carrinhos, um de massa m igual a 0,1 kg e outro de massa m igual a 0,3 kg, estão sobre um trilho de ar sem atrito e podem se mover livremente sem dissipação de energia. Inicialmente, os carros estão em repouso e separados por uma distância b igual a 50 centímetros. Quando uma pessoa começa a empurrar o carrinho mais leve em direção ao carrinho mais pesado com uma força constante, F igual a 0,8 newtons. A pessoa empurra o carrinho até que a distância de separação seja de 14 centímetros, quando o carrinho é abandonado e passa a se mover livremente. Bom, antes de passar aos itens, vamos fazer um esquema aqui do nosso problema. Nós temos aqui, então, naquele nosso trilho de ar sem atrito, um carrinho que eu vou representar por uma bolinha, carrinho 1, e um carrinho 2. Eles estão distantes 50 centímetros um do outro, quando uma força F começa a atuar no primeiro carrinho, e essa força atua até que a distância entre os dois carrinhos seja de 14 centímetros. Ou seja, a distância percorrida pelo carrinho sob influência da força F é de 36 centímetros. Muito bem, o item A pergunta a velocidade do centro de massa do sistema como função do tempo desde o momento inicial em que os carros estão em repouso até o instante após a colisão. Para fazer essa conta, a gente lembra que para um sistema a força externa é igual à massa total do meu sistema vezes a aceleração do centro de massa. Como a única força externa na horizontal é a minha força F, eu tenho que a aceleração do centro de massa vai ser igual a força externa sobre a massa total, que é a massa de 1 mais a massa de 2, ou seja, 0,8 newtons sobre 0,1 mais 0,3 quilos, 0,4 quilogramas, e temos uma aceleração do centro de massa de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, agora a gente precisa saber por quanto tempo essa força atua. Para isso, a gente vai precisar também da aceleração do bloco 1, porque o bloco 1 percorre 36 centímetros. A aceleração do bloco 1 é a força F sobre a massa do bloco 1. Isso é igual a 0,8 por 0,1 é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. E o tempo em que essa força F atua pode ser obtido através da expressão que deu de movimento uniformemente acelerado, onde a variação da posição é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade inicial é 0 e, portanto, o tempo pode ser escrito como raiz de 2 ΔS sobre A. Isso é igual a raiz de 2 vezes 0,36 sobre 8. 2 vezes 0,36 é 0,72 sobre 8 é 0,09, cuja raiz é 0,3 segundos. Muito bem, portanto, a velocidade do centro de massa, se a gente retoma essa informação de que a aceleração do centro de massa é 2 metros por segundo ao quadrado durante 0,3 segundos, nós podemos escrever que a velocidade do centro de massa é igual a aceleração vezes o tempo, é um movimento uniformemente acelerado, ou seja, a aceleração de 2 vezes o tempo t, isso vale para o tempo menor do que 0,3 segundos, ou quando o tempo é igual a 0,3 segundos, a partícula, o centro de massa passa a se mover com a velocidade do centro de massa naquele instante, ou seja, 2 vezes 0,3, a velocidade do centro de massa vai ser 0,6 metros por segundo, para qualquer tempo maior do que 0,3 segundos. O enunciado pede explicitamente a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão. Mas como a colisão acontece em um sistema isolado, os dois bloquinhos formam um sistema isolado sem forças externas, a velocidade do centro de massa não muda, ou seja, esse 0,6 metros por segundo vale para antes e depois da colisão. O item B pede, considerando que a colisão entre os carrinhos demora 0,2 segundos, calcule a aceleração média de cada carrinho durante a colisão e a força média exercida em cada carrinho.
Portanto, para a gente saber a aceleração média, precisamos saber a variação das velocidades. E a forma mais direta de encontrar essa variação das velocidades é através daquele diagrama de velocidade em função do tempo, onde nós temos uma situação inicial com um carrinho com uma velocidade de 2,4 metros por segundo, uma velocidade do centro de massa que nós calculamos no item anterior de 0,6 metros por segundo e um segundo bloquinho que inicialmente está parado. Na colisão, se a gente marca aqui a região da colisão, que leva 0,2 segundos, durante a colisão nós temos a inversão dessas velocidades em torno do centro de massa. Ou seja, essa distância aqui inicial de 1,8 entre a velocidade do carrinho 1 e a velocidade do centro de massa, ela é invertida e a gente passa aqui a ter essa distância igual a 1,8. Do mesmo modo, essa distância aqui, que é 0,6, ela é invertida e essa distância aqui, a velocidade do centro de massa, também é 0,6. E, portanto, daqui a gente consegue escrever que a velocidade do carrinho 1 depois da colisão é igual a menos 1,2 metros por segundo, que seria esse 1,8 menos 0,6, só que negativo. E a velocidade do carrinho 2 após a colisão é igual a mais 1,2 metros por segundo, pelo mesmo motivo. A aceleração do bloquinho 1, portanto, pode ser calculada como variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos 1,2, menos velocidade inicial, que é 2,4, sobre o ΔT, que é 0,2. Menos 1,2 menos 2,4 dá menos 3,6, dividido por 0,2, nós temos uma aceleração de menos 18 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do carrinho 2 seria velocidade final 1,2 menos velocidade inicial, o carrinho está inicialmente parado, sobre o ΔT, o que nos dá uma aceleração de mais 6 metros por segundo ao quadrado. Então, as acelerações estão calculadas, agora resta calcular as forças que um carrinho exerce no outro. Para isso a gente pode usar a expressão F igual a ma. A força no carrinho 1 exercida pelo carrinho 2 é igual à massa do carrinho 1, 0,1, vezes a aceleração de menos 18 metros por segundo ao quadrado, o que nos dá menos 1,8 newtons, onde o sinal negativo está dizendo a direção da direita para a esquerda, onde essa força atua. E a força do carrinho 2, sentida por causa do carrinho 1, é igual à massa do carrinho, 0,3, vezes a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, o que nos dá uma força de mais 1,8 newtons, o que não é surpresa, essas duas forças terem o mesmo módulo e sentido contrário, por causa da lei de reciprocidade das forças, a gente tem que o módulo de F12 tem que ser igual ao módulo de F21, portanto, é uma verificação adicional que a gente pode fazer.